Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos comentar de uma coisa bem interessante, que meio que é o que existe de ciência real, que pode ter inspirado determinados elementos do Seis Punhos, ou melhor, Seis Manos da América Latina, o seriado de artes marciais da Netflix. Então, se você gosta do tema, já dê o like aqui embaixo no vídeo, já dá aquela pausa para inscrever-se e clicar no sininho para receber as notificações. Lembrando que já temos 2 vídeos anteriores sobre a história em si do Seis Punhos, então vamos embora pro vídeo e descobrir o que existe sobre ciência real por trás da magia negra da história. Mais precisamente, boa parte do núcleo da história envolve justamente o uso de uma substância mística que pega e cria e aumenta a força, poderes de regeneração, meio que uma super fórmula demoníaca que dá poderes para os vilões e cria os monstros da série. E a pergunta é, o que temos de verdade no mundo real sobre isso? Bem, existe uma coisa sim, chamada doping. O que pode parecer meio estranho, já que estamos falando de um serial sobre tráfico de drogas, mas se você perceber, esses dois campos eles se intercalam, afinal estamos falando de um comércio de substâncias ilegais e muitas vezes uma parte dela já é meio que acessada, entre aspas, pela população, seja através de drogas ilegais para não dormir, aumentar o desempenho no geral, mesmo nas academias para ficar cada vez mais forte, mais potente, né? E além da questão toda atlética. E o que diabos é doping? Doping é toda substância que aumenta a performance, a capacidade de realizar algum tipo de atividade. Só que, porque temos a questão de substâncias que são ilegais nas Olimpíadas, porque temos a questão de substâncias que são limitadas que você não pode usar, é apenas para pegar e tentar um negócio mais justo entre os competidores. Na verdade a coisa é bem mais profunda, porque a primeira proibição ocorre em 1968, quando temos uma morte de um atleta, de um ciclista na pista, e foi descoberto que isso foi causado pelo doping. Então, o que é doping? Doping é toda substância capaz de causar isso, capaz de aumentar essa performance, só que ela causa efeitos colaterais. É como você faz o overclocking lá do computador, de você superaquecer ele para aumentar a velocidade, só que você vai diminuir o tempo de útil de vida dele, né? Da mesma forma que se o atleta tradicional, normalmente ele acaba já tendo problemas sérios de articulação por causa de determinados movimentos repetitivos, assim como temos doenças profissionais, como o professor que tem aqueles problemas na garganta porque usam muito a voz, se você já tem super problemas que são causados por causa de uso, de fazer extremamente uma atividade, imagina quando você tem uma substância que aumenta ainda mais isso. Então, a gente tem nesse meio do doping, a gente pode dizer que, inclusive, um dos principais é a testosterona, porque justamente ele aumenta a força muscular, e existem outras que ela e os similares são chamados anabolizantes porque eles produzem mais proteína, então eles aumentam e desenvolvem o corpo, né? Tanto que temos o hormônio de crescimento humano, que é feito para estimular o crescimento, temos eritropoetina que estimula a produzir mais sangue para conseguir circular, para aumentar a capacidade. Mas por que essas coisas fazem mal? Em primeiro lugar, a gente, no caso da testosterona e de qualquer hormônio anabolizante, eles são processados pelo fígado. Então o fígado vai ser detonado nesse processo. Número 2, a gente tem uma cacetada de doenças que são justamente causadas pelo aumento, que são justamente, o nome dela, elas são geradas pela superprodução desses hormônios. Então, se você tem, por exemplo, eritropoetina, aumenta a produção de sangue, nossa, que bom, só que se você entope de glóbulo vermelho o sangue e outros glóbulos, o que vai acontecer? Você vai ficar tudo apertado lá dentro. Então o que acontece? Você vai ter trombos, a pessoa pode infartar, um coágulo ir pro cérebro, a pessoa morrer, por causa que o sangue vai ficar cada vez mais viscoso, até vai ter um momento que vai formar um coágulo, entupir algum vaso, aquela área vai ficar sem oxigênio e vai morrer, vai infartar. A testosterona, ela aumenta a chance de
câncer de fígado, como eu falei para vocês, inclusive porque o processamento hepático é feito através dela. Ele gera aumento da agressividade, porque aumenta ativa a atividade cerebral. Se você toma GH, só que a gente para de crescer depois da adolescência, só que existem algumas partes que, se você dá GH, continuam crescendo, que são principalmente as cartilagens. Então você vai ter mãos ficando cada vez mais deformadas, toda a parte que tiver cartilagem vai começar a crescer, só que o resto não. Lembrando que quando criança, boa parte dos nossos ossos na verdade é cartilagem, por isso que a gente cresce e espicha. Agora, se você só tem uns pontinhos de cartilagem, você vai começar a ficar cada vez mais com os membros deformados e a garganta envolta em cartilagem. Então você vai ter cada vez mais dificuldade de respirar. Estão vendo os problemas sérios do doping? Além disso, temos que lembrar que parte dessas substâncias não apenas aumentar força, nós temos substâncias que afetam somente o cérebro para deixar mais relaxado, para aumentar a precisão. Nós temos substâncias que deixam a pessoa, diminuem a dor, que você já tem remédios contra dor no mercado. Só que se você entope de medicamento contra dor em um atleta, ele não vai perceber as dores de quando tiver um machucado real grave nele. Então, quando pegar e passar, vai chegar num determinado momento onde ele vai pegar e causar danos graves, irreversíveis, por causa que ele não perceba aquela dor. É a mesma coisa que aqueles pacientes diabéticos que formam aquelas feridas que não cicatrizam, e em parte muitas das feridas se formam por causa que o cara não tem percepção de dor direito mais. Então ele continua machucando aquilo. Entre outras coisas, podemos fazer um vídeo só sobre diabetes. Comente aqui se vocês querem saber. Lembrando que eu sou médico patologista, então é com base nessa autoridade que eu estou pegando e comentando sobre isso. Temos medicamentos diuréticos que são cheirados para tirar a água do corpo e que são importantes no caso de pessoas que têm inchaços, algumas doenças vasculares. Só que se você não tem um paciente que tem isso e tá falando isso só para diminuir o peso, para a pessoa ir para aquela categoria de baixo peso, lembrando que muitos sistemas campeonatos de luta tem divisão por peso, para você não ter um cara de um metro e meio de 80 quilos lutando contra um cara que tem o dobro de altura e peso dele, que seria massacrado, né? Então, nesse momento, então o que acontece? Tem a pesagem que é feita e tem gente que toma essas substâncias para tirar líquido e depois muito líquido antes e depois ele vai acabar lutando contra o peso que não seria que seria na verdade mais leve do que o dele. Só que se você tirar muita água do corpo, o rim não dá conta e a pessoa tem insuficiência renal. Então, gente, doping é ruim. E vocês viram que várias dessas substâncias, inclusive, elas deformam e detonam o corpo. Então, o que dá, inclusive, muitas delas afetam diretamente a forma como o cérebro funciona. Muita agressividade, deixando uma pessoa letárgica. Então, vocês começam a perceber umas certas semelhanças com a substância criadora de zumbis que aparece na história. Inclusive, nós já tivemos nos quadrinhos isso quando nos X-Men tinha o chamado hormônio de crescimento mutante, que aparece inclusive uma saga bem legal no gibi X-Men Widescreen, no qual existe uma grande companhia de tráfico de hormônios que dá poderes mutantes temporários para humanos. E você tem as catástrofes associadas ao cara disparar bolas de fogo aleatoriamente no meio de uma balada, por exemplo, né? Então, existe tudo isso. Curiosamente é no mesmo gibi onde é comentado também sobre tráfico de órgãos, né? E novamente, essa coisa entrelaçando com as drogas ilegais. Então, gente, alimentação saudável, cuidado com os profissionais de saúde, tudo isso é importante quando você faz uma atividade atlética. Evite doping, evite coisas que te deixam super alerta ou que tentam aumentar a capacidade cerebral para fazer as coisas que, gente, tomar a maioria dessas coisas vai fazer com que você, na verdade, não aumente o cérebro, vai fazer você fritar ele ou outros órgãos do seu corpo. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, dê o like aqui embaixo, comente, compartilhe com seus amigos e até mais, gente!